Dias, professor de Química, e hoje a gente vai ver estequiometria nessa vida louca, que é a vida de um químico, ok? Pessoal, hoje eu estou atendendo o pedido de umas pessoas que acompanham o nosso canal Alfa Vestibulares. Ela pediu para que eu fizesse um vídeo de estequiometria, eu estou fazendo, e desde já eu quero agradecer aos participantes do nosso canal, aqueles que comentam, que compartilham, que dá aquele joinha. Esse canal ele começou no começo deste ano, realmente em janeiro, e nós tivemos um crescimento mais de 400% do número de inscrições. E quem se inscreve no canal está gostando das qualidades, principalmente de Química. Então eu fico muito feliz da marca Alfa Vestibulares, dos professores qualificados que nós temos para atender vocês. Então continua com a gente e vamos para essa aula. Pessoal, estequiometria é a parte básica da Química, tá? Porque é a base da Química. Se você for fazer qualquer curso fora do ensino médio, ou seja, se você vai fazer um curso técnico ou entrar na faculdade, é impossível você não ver isso se você não fazer farmácia, se você for fazer cursos de ciências biológicas, cursos no ramo da química, curso no ramo da engenharia. Todas essas matérias que envolvem exatas e exatas biológicas vai ver estequiometria, porque você vai mexer muito com o laboratório. Quem está no laboratório tem que ver essa matéria, é impossível não ver, tem que aprender. Pessoal, muita gente não entende estequiometria porque não entende matemática. Primeira coisa que você tem que entender da matemática é regra de 3. Como que funciona uma regra de 3? Nesse canal nós temos na matemática básica como que faz uma regra de 3 simples, tá? Então aprenda, vai lá, dá uma olhadinha, estuda, porque se você não entender o raciocínio lógico de uma regra de 3, você não vai entender estequiometria. A parte química da estequiometria ela é muito fácil. O que muitos alunos não entendem é a regra de 3. Então se você não quebrar um pouco a cabeça de regra de 3, você acaba não entendendo estequiometria. Mas além da regra de 3, nós precisamos entender o balanceamento, que tem muitas reações que não vão estar balanceadas e vão pedir estequiometria em relação ao MOS. Nós vamos ver isso aqui agora. Pessoal, para balancear uma reação é a coisa mais simples, tá? Eu vou dar só 2 exemplos, porque o nosso objetivo aqui é estequiometria. Balanceamento é nada mais do que igualar as quantidades de átomos do reagente com a quantidade de átomos do produto. Simples assim, usando a multiplicação como base. Ou seja, eu vou multiplicar valores para igualar aos outros. Então, por exemplo, se eu tenho 2 e 4, como que esse 2 vira 4? Multiplicando por 2. Se eu tenho 5 e 15, como que esse 5 vira 15? Multiplicando por 3, ok? Então a base do balanceamento é a multiplicação. Então veja bem, se eu vou balancear aqui o carbono, eu tenho 4 carbonos, veja bem. E esse 4 carbonos aqui eu só tenho 1. Então se eu tenho 1 aqui, né? E para virar 4 eu tenho que multiplicar 4. Lembrando que eu vou colocar o 4 no começo, eu não posso fazer isso aqui, tá? Como muita gente faz, não pode. Porque se você fazer isso, você está mudando a molécula. Isso aqui não é molécula de CO2 mais. Nem existe essa molécula, então tem que tomar muito cuidado. Você coloca na frente. O problema de colocar o número na frente é que, ao balancear carbono que tem 4, você mexeu com o número de oxigênio. Aqui tem 2, mas agora eu tenho 4 moléculas. Então, 4 vezes 2, eu tenho 8 oxigênio. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas vamos balancear parte por parte. Eu comecei com carbono, agora eu vou para o hidrogênio. Hidrogênio eu tenho 10, aqui eu tenho 2. Então como que o 2 vira 10? Multiplicando por 5. E lembra, quando eu multipliquei o hidrogênio por 5, eu também estou multiplicando o oxigênio por 5, ok? Então tá, fiz isso, agora o oxigênio. Aqui eu tenho 2, tranquilo, chuchu, beleza. Agora aqui, veja bem, que eu tenho tanto nessa molécula quanto nessa oxigênio. Então nessa molécula eu tenho 8 oxigênio, porque 4 vezes 2 eu tenho 8. Mais, aqui eu tenho 1 vezes 5, eu tenho 5. Então eu tenho 13 oxigênio. Como que o 2 vira 13? Nossa, agora ficou mais difícil.
Porque como que o número par vira um número ímpar? Multiplicando por número inteiro não tem jeito. Então tem que ser um número quebrado. Ou seja, eu posso multiplicar por 6,5, porque 6,5 vezes 2 dá 13. Ou simplesmente eu pego 13 sobre 2, que é a mesma coisa. Por quê? Porque 13 sobre 2 dá 6,5. Tá? Então, a base do balanceamento é essa. Aí você vai contar para ver se está ok. 4, 4. Hidrogênio 10, hidrogênio 10. Oxigênio, aqui 13, aqui 8 com mais 5, 13. Então a minha equação está balanceada, eu já posso trabalhar com ela. Na de baixo, vamos lá, eu vou balancear o carbono que tem 6, né? E aqui só tem 1, então eu vou multiplicar por 6. Lembra que quando eu multiplicar carbono, eu estou multiplicando também o oxigênio, ou seja, 6 vezes 2. Atenção aí. Hidrogênio, aqui eu tenho 12 e aqui eu só tenho 2, então também vou multiplicar por 6, porque 6 vezes 2 dá 12, ok. Oxigênio, veja que eu tenho duas moléculas com oxigênio. Eu tenho essa, que eu tenho 6, e eu tenho essa aqui, que eu tenho 2. Então, na verdade, eu tenho 8 oxigênios. Aqui eu tenho 6 vezes 2, 12, mais 6 vezes 1, 6. Então eu tenho 18. Então esse 8 tem que virar 18. Só que com uma condição, pessoal. Eu não posso multiplicar nenhum valor aqui. Por quê? Porque se eu multiplicar um valor, vamos supor que se eu coloco 2, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque ao fazer 2, eu vou mexer no meu balançamento todinho. Porque quando eu coloquei 2, o carbono já não são 6, já são 6 vezes 2, são 12. E aqui só tenho 6, aí eu vou mexer tudo de novo, então não vou fazer. Mas só que eu posso mexer só nesse oxigênio. Ou seja, qual que seria a pergunta correta aqui? Qual o número que eu vou balancear com oxigênio para dar 18? Só que antes eu vou somar com quanto? Com 6, porque aqui eu já tenho 6. Esse 6 é fixo, porque eu não vou mexer nele, ok? Então eu vou multiplicar, qual o número que eu vou multiplicar por 2? Quando eu somo 6 tem que dar 18. Aí você pode colocar valores, coloca 2, vamos lá. Se eu colocar 2, 2 vezes 2, 4. 4 mais 6, 10. Está longe. Se eu coloco 4, 4 vezes 2, 8. 8 mais 6, 14. Então eu posso colocar 6. 6 vezes 2, 12. Com mais 6, 18. Então a minha equação está balanceada. Pessoal, balancei a minha reação. Antes de começar a estequiometria, eu tenho que saber mols. Aqui, pessoal, esse número aqui, que quando não aparece é 1, então eu tenho os valores 1, 13,5, 4 e 5. Então eu vou colocar aqui, 1, 13,5, 4 e 5. Pessoal, esses valores, eles têm nome. Eu vou chamar ele de coeficientes estequiométricos. Pessoal, para que serve esses coeficientes estequiométricos? Significa o quê? Pessoal, aqui é o quê? Uma molécula de C4H10? Não, 1 mol. A minha tese, meu cálculo, ou seja, a minha teoria da estequiometria se baseia mol. Então esses valores aqui é sempre mol. Então, por exemplo, aqui tem 1. Então 1, 6, 6 e 6. Então vamos ler a reação? Eu tenho 1 mol de C4H10, está reagindo com 13,5 mol de O2, produzindo 4 mol de CO2 e 5 mol de H2O. Então aqui é 1 mol, aqui é 13 sobre 2 mol, aqui é 4 mol e aqui 5 mol. Aqui é 1 mol, aqui 6 mol, aqui também 6 mol e aqui também 6 mol. Então você percebe que é assim que eu leio a reação, tudo é referente mol. Mas você vai observar que na estequiometria nem sempre pede mols, às vezes pede volume, às vezes pede massa, às vezes pede moléculas. Aí que você tem que ter a consciência, a sabedoria de relacionar mols com massa. Ou seja, eu posso relacionar mols com massa,
se ele pedir em gramas, quilos, toneladas. Eu posso relacionar com o volume, se ele quiser pedir em litros, ml, eu posso fazer isso. E eu posso relacionar o mol com o número de moléculas. Ou se eu quero saber quantas moléculas, 10 mil, 20 mil, 40 mil moléculas, eu também posso fazer isso. Ou seja, o mol, ele pode ser visto através da massa, volume e moléculas. Eu posso ver isso aí. Agora como? É o que nós vamos ver na transição do vídeo, entendendo que o balanceamento e que esses coeficientes, esses números que estão do lado das moléculas significa mol. Então a minha regra de 3, a minha estequiometria, ela parte sempre do mol. Só que eu posso pegar esse mol e transformar em massa, eu posso transformar em volume, eu posso transformar em moléculas, dependendo do exercício. Então eu vou dar uma dica para vocês de como fazer isso sem ficar fazendo 2, 3, 4, 5 regras de 3. Eu vou fazer uma regra de 3 só e resolver o exercício que ele está pedindo. Então vamos lá na transição para a resolução de exercício e explicação disso aqui. Vamos lá? Então nós vimos que a base da estequiometria é mols, né? Ou seja, eu sempre leio mols. 2 mols reage com 4 mols, 10 mols reage com 20 mols, então a base é mols. Só que nós podemos ver que nem sempre ele vai pedir a quantidade de mols de alguma coisa. Ele vai pedir a quantidade de massa, ou a quantidade de moléculas, ou a quantidade de volume. Isso é normal. Pode fugir disso aqui? Pode. Mas tem estequiometria básica, nós vamos fazer bastante exercício, que com isso aqui você vai ser feliz o resto da vida. Então vamos para cá. Toda vez que ele falar de massa, pessoal, ou seja, ele pediu massa, ou ele vai dar alguma massa, eu tenho que lembrar da massa molar. Ok? Então, se ele falar, calcule 20 gramas dessa substância, calcule 2 quilos dessa substância, tá? Ou seja, ou quantos quilos vai dar essa substância, não importa. Se ele falar de massa, ou seja, grama, quilo, toneladas, eu tenho que lembrar da massa molar da substância que ele está pedindo. Então, vamos supor, se ele está pedindo a massa dessa substância, então antes eu tenho que colocar a massa molar. Tá? Então, como que eu calculo a massa molar? Primeiro, ou ele já vai dar a massa molar para você, tá? Do C4H10, um exemplo, que eu usei no vídeo anterior. Ele já vai dar, ou às vezes ele vai dar as massas atômicas de cada para você calcular. Então, vamos fazer esses 2 exemplos aqui só para a gente, né, não se perder quando isso for necessário. Então, eu tenho que lembrar aqui que aqui são 4 átomos, né, de carbono e 10 átomos de hidrogênio. Cada carbono pesa 12 e cada hidrogênio pesa 1. Então, cada carbono pesa 12 e cada hidrogênio pesa 1. Aí eu vou somar, né, a massa do carbono com a massa do hidrogênio. Então, 4 vezes 12 dá 48. 10 vezes 1, 10. Então, 48 mais 10, 58. Então, eu acabei de achar 58 gramas por mol. Lembrando que a massa molar é sempre dada em gramas por mol. Vamos interpretar? Significa que se eu pegar 1 mol dessa substância, que é o C4H10, tá? Que é um gás, é o gás butano, ele vai pesar exatamente 58 gramas. Tá? 1 mol pesa 58 gramas. Agora a glicose, do vídeo anterior, o que eu tenho aqui? Eu tenho 6 átomos, né, de carbono, eu tenho 12 átomos de hidrogênio e eu tenho 6 átomos de oxigênio. Então eu vou fazer substituindo 6 vezes 12 mais 12 vezes 1 e 6 vezes 16. Então eu vou fazer 6 vezes 12 mais 12 vezes 1 mais 6 vezes 16, que vai dar 180 gramas por mol. Então significa que 1 mol dessa substância, ou seja, do C6H12O6, que é a glicose, ela vai pesar 180 gramas, tá? Então lembrando que eu tenho essas massas que eu chamo de massas molares, ou seja, massa, gramas, molar, mol. Ele está relacionando a massa com a quantidade de mols, ok? Sempre 1 mol. Agora, se ele falar de moléculas, eu vou ter que lembrar do número de Avogadro, que fala que 1 mol tem 6 vezes 10 é 23. Então eu vou substituir as moléculas, que é 6 vezes 10 é 23, ok? E quando ele falar volume, aí ele vai falar a palavra mágica, CMTP. Ou seja, se eu pegar qualquer átomo, vou pegar esse aqui, ó, o gás butano,
e vou colocar ele na CNTP. Ele vai ocupar o mesmo gás que eu colocar esse aqui, que é a glicose, vamos supor, eu vou evaporar esse aqui, e vou colocar um mol na CNTP, ele também vai ocupar o mesmo volume. Primeiro, o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, onde a temperatura vai ser, deixa eu corrigir aqui, vai ser 0 graus Celsius e a pressão a nível do mar com atm. Então, se eu pegar isso nessas condições, todo o volume de qualquer gás vai ocupar sempre isso aqui, 22,4. Isso aqui, esse valor já foi modificado, tá? Já umas 2 vezes. E 99% do exercício ele vai dar esse valor, tá? Então, quando ele falar de massa, pessoal, substitui massa molar. Se ele falar de moléculas, substitui 6 de 10 a 23. Se ele falar de volume, substitui na CNTP 22,4 vezes. Agora, como assim, pessoal, substituir? É isso que a gente vai fazer agora, que é o mais importante, é o que você está esperando, né? Que são os exercícios simples, tá? Porém eficazes. Vamos lá? Na transição. Bom, agora nós vamos ver cada exemplo, né? Quando ele pedir mol, quando ele pedir massa, quando ele pedir volume, quando ele pedir moléculas. Então, o primeiro é o mais simples de todo, quando ele só pede mol, você não precisa transformar nada, você não precisa fazer nada. É só jogar na regra de 3 e ó, meter o sarrafo. Então, vamos lá. Pessoal, primeira coisa na estequiometria, a gente dá uma reação imensa, o aluno fica perdido. Nossa, o que ele está pedindo? Então, primeira coisa, sempre eu vou colocar aqui, ó, na letra A, eu vou escrever comparando. Por quê? Porque como é regra de 3 eu preciso só de 2 compostos. Então ele sempre vai falar de 2 compostos, certo? Sempre. Então eu preciso pegar só o que ele vai pedir. Que às vezes na estequiometria dá aqueles textos imensos de encheção de saco, de questões ambientais e tudo. E no simples ele resume isso aqui. Então, primeira coisa, eu não estou interessado no exercício, eu só quero saber quais as moléculas que ele está comparando. Então, ó, quantos mols de C4H10 produzir CO2? Então, só isso que eu estou preocupado. Então, ele está comparando quem? C4H10 e ele está comparando CO2. Ele está comparando essas duas moléculas. Viu isso? Primeira parte é o comparando. Segundo, eu vou escrever o que está na reação. Sempre a primeira parte da regra de 3, porque a regra de 3 tem 2 partes, não é isso? Eu preciso aí de, no mínimo, 3 valores para achar o quarto, não é isso? Isso é a regra de 3. Esse valor de cima, sempre eu vou pegar na minha reação. Como? Ele está comparando C4H10 e CO2. Então, C4H10 é 1 mol. E o CO2 são 4. Então eu vou escrever o que está na reação. Ó. Do jeito que está lá. Ó. 1 mol de C4H10 produz, ele está comparando CO2, então está aqui, ó, 4 mol de CO2. Então eu já fiz a primeira parte. Então essa primeira parte ela não depende do exercício. Eu só peguei o comparando, peguei a reação, agora eu vou ler o exercício, tirar os dados e calcular. Então veja bem, ó. Quantos mols de C4H10? Então, na verdade, ele quer o quê? X mols. Não é isso? Ele quer o X mols de C4H10. Desculpa, precisa para produzir 20 mols de CO2. Então, vem e coloca aqui, ó, 20 mol de CO2. Pessoal, numa regra de 3, você tem que saber. Molécula debaixo da mesma molécula, eu não posso inverter, sempre a molécula debaixo da mesma molécula debaixo da mesma molécula. E a mesma unidade que está em cima tem que estar embaixo, ou seja, aqui está mol e ele pediu mols, ok. Aqui está mol e ele deu mol, ok. Se tivesse dando massa, volume, aí eu preciso transformar, ok? Mas aqui está super simples, então o que eu vou fazer? Regra de 3, né? Multiplicando cruzado, fica 4 vezes x, fica 4x, é igual a 1 vezes 20, então dá 20. Então x é igual a 20 dividido por 4, que vai dar 5 mols de quê? De C4H10. Então, para produzir 20 mol de CO2, eu preciso de 5 mol de C4H10. Então, essa é a primeira parte. Então, vamos fazer aqui a letra B para fechar
essa parte aqui, tá? Então primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui o meu comparando, tá? Ou seja, quais moléculas que ele está comparando. Quantos mols de água, então já vou colocar aqui, ó, água. Ele está comparando água. São produzidas a partir de C4H10. Eu não estou interessado no exercício, eu só quero saber as duas moléculas, sempre duas, que ele vai comparar. Então ele está comparando H2O e C4H10. Fiz isso, agora eu vou para a minha reação. H2O, quantos mols tem aqui? 5. Então vem escrever aqui, ó, 5 mol de H2O. Tá pegando quanto? C4H10? Aqui, 1. Então vem aqui, ó, 1 mol de C4. C4, pagar aqui, H10. Fiz isso, ok, filé do boi. Agora eu vou ler o exercício. Quantos mols de água? Então, ó, ele quer o X mol de água. São produzidos a partir de 4 mol C4H2. Então, 4 mol de C4H10, aliás, né? Ó, pronto, completei minha regra 3, múltiplo cruzado, x vezes 1, x, e 5 vezes 4. Então, x é igual a 20 mol de quê? De H2O. Então, essa é a parte mais simples da estequiometria, quando ele dá mol e pede mol, então tá super tranquilo. Agora na transição nós vamos ver massa, tá? Então vamos lá na transição. Agora na massa, nós vimos que mol é xoxô, beleza. Na massa, lembra lá, pessoal, que a dica é o quê? Quando ele fala de massa, eu tenho que lembrar da massa molar, tá, pessoal? Eu tenho que substituir a massa molar quando eu preciso substituir, tá? Então vamos lá. Não mudou, o raciocínio é o mesmo, eu sempre vou colocar aqui, ó, comparando, eu vou pegar as duas moléculas que ele está comparando. Então, que no caso aqui, ó, quantos gramas de água são produzidos a partir de CO2? Então, ele está comparando aqui água e CO2. Então, ele está comparando isso aqui. Então, eu vou fazer isso aqui. Água, sempre dá reação, né? Água eu tenho 5, então eu vou colocar aqui, ó, 5 mol de água, sempre mol, né, da reação. E CO2, quanto que é CO2? 4, né? Então 4 mol de CO2. Fiz isso sempre, é a base para todos. Agora eu vou ler o exercício. Quantos gramas de água? Então X gramas, hein? É importante você colocar gramas aqui para você perceber que em cima está mol, embaixo está grama. Não pode, tá? Não pode fazer isso. Mas nós vamos ver como que faz agora. São produzidos a partir de 10 mol de CO2. 10 mol de CO2. Pessoal, olha aqui. 4 mol e 10 mol. Mol de bar de mol tá legalzinho, não preciso fazer nada. Agora, ele aqui é mol sempre em cima e aqui ele deu grama, não pode, tá? Eu não posso fazer isso. Eu não posso calcular e achar que tá feliz, que tá tudo beleza. Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse mol e transformar em massa através do que? Da massa molar. Então eu vou substituir esse mol pela massa molar. Foi o que nós vimos aí na introdução desse vídeo. Então eu vou pegar a massa de quem? Da água, lógico, né? Que ele já deu, que é 18 gramas. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou te pegar esse mol, ó, e eu vou apagar. O 5 eu deixo. Deixa eu não dar tudo errado. O 5 eu deixo, porque eu só quero tirar o mol. Vou pegar o mol e transformar em massa. Qual que é a massa da água? 18. Então eu venho aqui e coloco 18. E esse 5? Ele vai estar multiplicando. Pronto, fiz isso. Agora é só fazer o cálculo. X vezes 4. 4x. E é igual a 5 vezes 18 vezes 10. Tá? A x é igual a 5 vezes 18 vezes 4, vezes 10, aliás, né?
Aí passo o 4 multiplicando, dividido por 4. Agora, eu posso fazer direto? Posso, não tem importância, mas eu estou sem calculadora. Então eu vou usar uma maneira fácil de fazer aqui. Você pode multiplicar e dividir com a calculadora, ajuda tudo, né? Mas o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar o 18 e simplificar por 4, né? Então aqui dá 9 e aqui dá 2. Ou seja, eu dividi por 2 e aqui por 2. Então 19, 18 por 2, 9, 4 por 2, 2. Porque aí ficou mais fácil, ó. Porque 5 vezes 18 eu não sei de cabeça, mas 5 vezes 9 eu sei. 5 vezes 9, 45. Vezes 10, 450. Dividido por 2, aí ficou mais fácil. Que vai dar 225 o quê, pessoal? Gramas de água. Então fechei aí, achei a minha quantidade de gramas, tá? Aqui, se você não entendeu muito, não precisa ficar esquentando não, tá? Isso aqui é só multiplicar, passa o 4 dividindo, vai dar 225. Isso aqui são artifícios matemáticos. Agora, na letra B, o que eu vou fazer? Vou comparar. Vamos aqui, ó, a partir de 580 gramas de C4H10, quantos gramas de CO2? Então ele está comparando quem? O C4H10 e o CO2. Então vamos ler na reação. C4H10 é 1, então vem e coloco 1 mol de C4H10. E CO2, 4. Então vem aqui e coloco 4 mol de CO2. Fiz isso, beleza, agora eu vou ler o exercício, ver os dados. A partir de 580 gramas de C4H10. Então vem aqui e coloco, ó, 580 gramas de C4H10. Quantos gramas, então, X gramas de CO2? Então fechei minha regra de 3. Agora lembrando, pessoal, mol grama não pode. Veja bem, ó, mol e grama não pode. E aqui também tá mol e grama não pode. Mas aí não se desespere. Eu vou pegar o mol e substituir pela massa molar. Nesse caso, aqui mol é a massa do C4H10, que é 58. Então olha aqui, ó, vou tirar o mol e vou colocar o 58 aqui, multiplicando, né? Sempre. E aqui 4 mol, eu venho aqui, ó, e tiro o mol e coloco a massa do CO2, 44. Então fica aqui bonitinho, 44, filezinho, e vou terminar meu exercício agora. Agora é matemática. 58 vezes x, 58x, e aqui é 580 vezes 4 vezes 44. X é igual a 580 vezes 4 vezes 44 dividido por 58. Ó, 58 por 10, eu já dei a resposta. 58 por 50, 580 por 58, sobra 10. 10, aí fica mais fácil, ó. 10 vezes 4 fica 40 vezes 44. Aí fica um valor mais fácil, né? Mais acessível. Então eu vou pegar 44 vezes 4. 4 vezes 4, 16 vai 1. 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. Com o zero que eu tirei, então fica 1760, o que? Gramas de CO2. Então ficou 1760 gramas. Então veja bem, pessoal, que quando ele pedir massa, eu vou substituir a massa molar. Então, você pode perceber que em cima a base é a mesma, sempre mol, sempre mol. Só que é em cima que eu vou substituir a massa se embaixo também tiver massa. Se tiver mol, não faço nada. Agora, se embaixo tiver gramas, e em cima eu tenho que passar para gramas, colocando a massa molar, ok? Então essa é a segunda parte. Até aqui você já resolve 70% dos exercícios, tá? Mas nós vamos continuar falando de moléculas e encerrando com volume.